Olá você, eu sou a Deise Feitosa e seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Setcast. E comigo está Bruno, diretamente do Rio de Janeiro, não é isso, Bruno Martins? Olá, Daisy. Muito bom falar contigo. Vamos para mais um Setcast. É isso aí, mais um Setcast com você, com muitas novidades. E hoje a gente também tem um convidado especial, não vou falar agora, daqui a pouco o Bruno apresenta para você. Antes de mais nada, a gente vai falar um pouquinho da nossa entidade. Lembrando que a SET é uma associação sem fins lucrativos que reúne há mais de 36 anos profissionais e empresas do setor de mídia e de entretenimento, com foco em tecnologia, mas também em outras áreas desse amplo ecossistema. A SET ela tem participado ativamente de todas as grandes transformações do mercado de radiodifusão e agora também ela colabora com os trabalhos voltados à TV 3.0. Isso, Daisy. E um dos principais objetivos da SET é a difusão de informação e conhecimento. Portanto, estar presente em todos os canais e agora estamos também com o Setcast, que abre espaço para conversas descontraídas com convidados sempre muito especiais. Vamos falar de tecnologia, mas também de muitos outros assuntos. E Daisy, aproveitando o gancho que você me deu, vamos introduzir aqui o nosso convidado. Ele é presidente da XRBR, Associação Brasileira de Realidade Aumentada e Virtual. É o Alexandre Calil, também é CEO e founder da Verse, uma empresa ligada a esse setor de XR. Alexandre, muito obrigado pela sua presença e fale um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, antes da gente entrar nos temas quentes aí de XR e realidade aumentada. Bem-vindo, bem-vindo, Alexandre. Fico sempre feliz em poder falar de XR, da minha história, da carreira e dar um panorama geral, assim, tanto do XR no país como no mundo. E sobre minha história, brevemente, então sou cofundador e atual presidente da Associação XRBR, uma associação que é a instituição que representa o setor XR no país. Então, a gente atua, né, ela foi fundada em 2019 e agora a gente está na quarta gestão. No final da minha gestão, encerro agora no final de abril, mas ainda presidente, com muita coisa acontecendo. A gente tem um evento anual que a gente celebra, né, nosso trabalho e tenta reunir os associados e todos os convidados. E qualquer pessoa também porque é aberto ao público, no final do ano, que chama XRBR Summit. Então é um evento muito importante que tem vários parceiros e a gente traz palestrantes de relevância, a gente dá espaço de fala para os associados. É uma forma da gente promover os trabalhos que ocorrem aqui no país para o público e é sempre gratuito. Deixo sempre aberto assim esse evento para as pessoas realmente poderem ir e conhecer a associação, os associados. E agora também com a minha empresa Verse, ela era conhecida como VRXP. Ela está em um momento de rebranding, né, de lançamento de marca. Eu vou fazer esse lançamento agora por volta de março, abril, logo depois do final da minha gestão da associação. E a Verse, ela vai ter uma frente nova de distribuição de conteúdo XR aqui no país. Basicamente, a linha que eu mais atuo atualmente na linha cultural, algo que eu agora estou promovendo e usando é um termo novo, que eu pelo menos nunca ouvi na minha carreira, que é distribuição cultural imersiva. Tipo, basicamente, a ideia é que a Verse, ela trabalha muito com conteúdos de narrativas imersivas e a gente quer ampliar isso trazendo obras premiadas internacionalmente para o país, mas para brasileiros, ou seja, com a localização, com uma dublagem, que permita realmente o público geral usufruir de experiências de qualidade e que eu enxergo que para os profissionais brasileiros da linha, né, do setor XR possa ser também essas experiências premiadas como uma forma de se inspirarem e buscarem melhores qualidades, assim, uma melhor qualidade na produção de conteúdo aqui no país. Então, eu já faço isso há 10 anos, na verdade, só que agora o que eu vou implementar com a Verse
é essa linha de localização, né? Que é a dublagem, a tradução, legendagem, se for necessário, que é muito importante. Eu tenho vários clientes super importantes. Eu tenho a Globo como um dos primeiros, assim, que permitiu uma apresentação de larga escala. Foi em 2019 muito que a gente atuou junto. Eu fiz a Comic Con num pré-lançamento da série Desalma. Tinha uma experiência em realidade virtual desenvolvida pela equipe da Globo, mas foi produzida e exibida com a minha empresa, né? E foi lá no Comic Con, então era uma fila infinita de pessoas e não tinha espaço para erro. E foi excelente, basicamente fluido 100% ao longo de todo o evento. E logo após a Comic Con, eu atuei agora com o Bruno no Rock in Rio. E aí a gente fez uma exibição dos shows ao vivo, né, em 360, com os óculos que estavam rodando na Globoplay, né, no stand da Globoplay. E eu tenho outros clientes também, assim, super relevantes, que é o Sesc, aqui no estado de São Paulo. Eu tenho várias atuações, vários diferentes Sescs. Agora, o principal frente que eu faço com eles é o Circuito Sesc, que casa diretamente com o propósito da minha empresa, que é promover, apresentar, exibir filmes de qualidade para o público geral. E aí o Sesc, com o Circuito Sesc, eles vão até as praças, em cidades onde que não tem uma base do Sesc, que são cidades menores, como a minha, Sertãozinho, que eu posso apresentar para vocês depois. E assim eles basicamente promovem cultura, de forma bem geral, com diferentes atividades, na praça, aberto ao público, é só chegar, e com isso tem realidade virtual também. E aí eu atuo em de 4 a 6 cidades simultaneamente, então eu tenho um número de equipamento que consegue atender isso, eu tenho equipes espalhadas pelo estado de São Paulo, em outros estados também, eu posso citar isso depois. E é muito legal que a gente exibe esses filmes premiados, muitos deles brasileiros, de forma simultânea para todas essas pessoas, e sim, é um número de público alto, a fila não para no stand de VR. Então, eu quero ampliar isso, né? Eu quero ampliar essa exibição dessas narrativas imersivas de qualidade, premiadas para o público brasileiro. É basicamente o que a Verse vai buscar conquistar. Então, é distribuir cultura imersiva. Essa é a linha que eu quero seguir com a empresa. É um grande Então, são desafio, né, essas Alexandre? duas... Desculpa te interromper, mas é um grande desafio hoje, né? Porque, querendo ou não, ainda é muito caro tanto fazer VR quanto consumir VR, mesmo comprar um óculos de realidade virtual. Então, a gente sente a necessidade aí de soluções que sejam mais acessíveis. Inclusive, a gente chegou a eu faço parte de um laboratório que trabalha com realidade virtual, experiência com alunos de escolas públicas ou mesmo numa escola de samba, numa comunidade que a gente foi parceira Rosas de Ouro, e a gente viu assim, o encantamento das pessoas a experimentar essa linguagem, um óculos de realidade virtual, vestir o óculos de realidade virtual pela primeira vez, mas ainda é algo muito difícil. Eu tenho pensado também em soluções para a realidade virtual, por exemplo, para jornalismo imersivo, junto com um grande parceiro de trabalho, que é o Eduardo Aquaroni, que inclusive passou aqui pelo Setcast já, um alô, Eduardo Aquaroni, e a gente fala, mas como é que a gente vai produzir? Essa solução hoje é inviável, né, para que a gente possa fazer com que essas narrativas elas possam chegar até as pessoas. É tanto que a gente tem pensado em soluções assim que não careçam, necessitem do óculos, em específico, para que elas possam ser fruídas, né? Então, assim, ainda é um grande desafio, eu vejo, eu não sei como é que... A gente viu um movimento muito grande aí do Facebook, do Zuckerberg, com a Meta, para tentar popularizar tecnologias, óculos, mas não sei, hoje eu não tenho sentido muito esse movimento no mercado. Como você percebe isso? São duas leituras, eu sempre apresento dessa forma, que é qual é essa leitura no nível nacional, que no Brasil, qual que é a realidade, e no mundo, né? Que é completamente diferente. Então, assim, a Meta, por exemplo, sempre tem anunciado que, ainda que eu acho que era quando era Facebook, que a meta deles era alcançar, acho que 1 bilhão de pessoas com VR. E, enfim, é uma forma de colocar uma meta, mas eu acredito que eles estão no caminho de alcançar isso. Só que, ao mesmo tempo, o progresso dessa tecnologia é tão rápido
a gente vive uma contradição, porque a gente quer alcançar um número alto de pessoas, só que a velocidade dessa tecnologia do seu desenvolvimento é tão rápido que as pessoas não conseguem nem usufruir o que já está no mercado. E vou dar um exemplo bem básico, assim, nós tínhamos o Quest 2, que foi altamente popular, super alto número de vendas no mundo todo, e no Brasil, assim, disparado também. E aí, alguns anos depois, já lançou um Quest 3, que é muito superior, e apresenta ainda tecnologia de realidade mista. As pessoas hoje, porque já o Quest 2 não está mais em linha, né, ele já saiu de linha, né, na produção, agora as pessoas são meio que forçadas a só seguir com o Quest 3 ou o Quest 3S. O Quest 3 as pessoas ainda compram e usam para assistir filmes em 360, que é uma tecnologia assim, é uma mídia que usa pouquíssimo do recurso que o óculos realmente oferece. Agora, um óculos que, como o Quest 3, que permite você ler o espaço, usufruir de experiências espaciais, né, 6DOF, realmente trazer muito mais imersão, muito mais precisão, né, no rastreamento. E ainda mais, oferece o recurso de realidade mista, que é a pessoa conseguir, com os óculos, visualizar o ambiente dela físico e os objetos 3D, né, os elementos digitais, virtuais, estarem presentes naquele momento no ambiente físico. Então ela está ali vivendo o espaço dela normalmente e o digital, o físico, está ali compartilhando aquele mesmo espaço. Diferente de realidade virtual, que isola a pessoa do físico ao redor dela. Então ela fica 100% mergulhada, imersa na experiência virtual. Quando as pessoas têm o Quest 3, aqui no Brasil eu vejo muito, ainda elas usam para ver vídeo 360. Então, assim, elas nem sabem do recurso de realidade mista, não conhecem as experiências. E o aumento, assim, de pessoas tendo acesso ao óculos, isso é muito visível. Eu acompanho as comunidades aqui no país, eu vejo o movimento que esse mercado tem. É caro. Quem compra é nichado, né? É um público mais voltado para jogos. Isso é disparado, principalmente aqui no país. E a promessa é que com o avanço, com a Meta como tem anunciado, e agora as outras empresas entrando na mesma frente, é lançar óculos como este, assim, padrão, que qualquer um pode usar, com com alguns desses recursos, como realidade mista, talvez virtual, não sei se vai ser possível esse tipo de transição, mas a ideia é que é simplificar um tipo de óculos que as pessoas estejam acostumadas e que não as bloqueiem do espaço físico, né? Então a realidade mista ela é muito mais amigável ao uso, porque você está ali e vendo o que está ao seu redor, então não tem nada. Você não fica com receio de ser julgado, alguém, eu digo assim, as pessoas olhando para você, né? Você sabe, você passa a ter controle um pouco mais do teu ambiente, né? Diferente da realidade virtual. Você vê o que está acontecendo ao seu redor. Então a tendência é esses óculos chegarem no público. Eu tenho minhas ressalvas ainda. É, a gente vai entrar com um novo produto, só que ele vai estar ainda mais caro, como você comentou, Deise. Então, assim, o momento que a gente vai chegar, que vai estar todo mundo usando os óculos ou algum tipo de aparelho que possa promover uma experiência imersiva que seja amigável financeiramente e que seja, assim, né, de acesso massivo, eu acho que vai demorar demais ainda. Sempre aquela etapa de 10 anos. Eu posso comentar isso mais em detalhes, o porquê que talvez esse óculos não funcione tanto também. Mas. E Alexandre, Pode falar, Bruno. aproveitando esse tema, o que você acha que aconteceu com o Vision Pro da Apple? Quando Uhum. ele foi lançado, existia uma expectativa muito grande por ser a Apple, que sabe fazer produtos como fez o iPad, o iPhone, enfim. Existia uma expectativa muito grande que, de fato, esse mercado vingaria e a gente teria um produto ali acessível, mesmo que a um preço um pouco mais caro no início, mas com um selo de qualidade da Apple. E parece que não vingou. A gente pode dizer que foi um fracasso esse lançamento. Existe algum, algum consenso na comunidade sobre o que aconteceu, se foi o timing, se é preço, enfim.
Eu não diria que há um consenso, assim. Acho que muita gente entrou no hype, porque a Apple ela já tem essa margem de poder lançar coisas e criar uma expectativa alta nas pessoas, né? De sucesso. Então, muita gente do setor XR entrou com tudo assim, achando que realmente fosse um óculos que causaria grande impacto ou grandes mudanças no mercado. Eu já recebi isso com muita ressalva também. Eu me baseio muito na apresentação que é feita, eu analiso a forma que eles apresentam, né, a terminologia, porque isso eu já vi alguém de letras, né? Então eu vou analisar discurso, vou analisar as palavras que são usadas na apresentação, e obviamente tudo que eles apresentam. Quando eu vi a apresentação da Apple do produto deles, eu fiquei bem decepcionado, porque o que eles estavam mostrando ali era muito uma experiência sentada, o que para mim já descaracteriza um pouco, como eu acabei de falar, né? Os óculos hoje eles permitem você usufruir de um jeito muito mais imersivo, se movimentar, não necessariamente cansar o corpo, mas você pode explorar o espaço, né? Então, eles apresentaram de um jeito que a experiência seria sentada, ainda conectada a um cabo, que seria com a bateria, o que inibe a pessoa a querer explorar o espaço, a se movimentar. Então, basicamente, a forma que eles apresentaram foi que é uma experiência mais passiva, sabe? Pouca interação. E isso para mim não fazia muito sentido. Para mim isso é uma tecnologia lá de 2017, 2018. Eu fico meio que provocando meus colegas e quem é mais fã de Apple, por exemplo, que se eles lançassem esse óculos em 2018, aí sim seria fantástico. Só que eles lançaram assim tão recentemente e que parece que não seguiu o progresso do que os outros óculos ou a frente que os outros óculos estavam explorando, né? Porque assim, querendo ou não, eles estão acompanhando tudo, né? Eles conseguem ver a reação das pessoas, qual que é o desejo das pessoas em relação a isso, uma expectativa. É um óculos voltado muito pouco para jogos, que é a principal, como eu falei, categoria ali que compra os óculos de fato. São os entusiastas que estão mais concentrados nessa categoria. E o que foi mais decepcionante é que bom, super caro, né? Um dos óculos mais caros assim, do mercado e que realmente forçava as pessoas a ficarem, não forçava, mas inibia, né? Uma exploração espacial mais significativa e que bem atrelado aos produtos deles, obviamente. Eu não entrei na hype, eu não comprei, não fiz questão de comprar. E é aquela sensação de, tipo, não vai durar muito tempo, sabe? E a mesma coisa com o óculos da Meta, quando eles lançaram o Pro deles, que também foi uma decepção em termos de custo e entregava pouco. O Quest ainda ele estava muito próximo. O que é, obviamente, interessante em relação ao óculos da Apple é a resolução, a forma de interação, a precisão, todos esses outros elementos que são fundamentais para ter uma experiência assim fantástica. Mas pelo menos para mim, particularmente, era pouco pro que em termos de conteúdo e outras coisas que sei lá, não foram realmente nada interessantes. Então, na apresentação, se for ver o vídeo novamente, você vai ver que você vê uma pessoa muito tempo sentada no sofá, um óculos muito grande também, né? Pesado. Eles colocaram aquela imagem que mostra o rosto da pessoa, mas parece que não foram feitos testes a fundo para ver que não era tão significante ver o rosto daquela pessoa. Ainda não é amigável o suficiente para uma pessoa de fora olhar aquele rosto, aquela imagem e achar que está conversando com a pessoa. É estranho ainda. Então não pode ter essa sensação estranha. A pessoa sempre vai achar, ela está com óculos, ela está fora desse ambiente que eu estou. Né? Então não é algo que é convidativo para realmente interagir com a pessoa. Que era uma das funções daquilo. Né? Enfim. Eu particularmente fiquei decepcionado porque, apesar da Apple ter entrado agora, o mercado estava já ativo há 10 anos, pelo menos. Então, não sei, algumas decisões foram bem questionáveis, ao meu ver. E a boa notícia, a melhor notícia é que a Apple entrou no mercado. Então, isso, para quem atua no setor, é muito significativo. Para quem não ouvia sobre XR,
Quando o Facebook mudou para Meta, alcançou assim públicos muito maiores na linha mais corporativa, que agora tinha que todo mundo entrar para o metaverso. É uma discussão também que a gente pode ter, mas foi um momento muito bizarro assim, no mercado XR. Mas alcançou esse público que era além dos jogos, então era um mais corporativo, todo mundo querendo entrar no metaverso. Com a Apple entrando no mercado, ampliou ainda mais isso. Então já alcançou aquelas pessoas que usavam produtos Apple, mas nunca ficaram tão encantados com os óculos de outras marcas, achavam estranho. Quando a Apple lança, tudo que é estranho se torna, na verdade, atrativo, interessante, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Então, alcançou mais um público ainda. E o que é ótimo, de novo, para quem atua no setor XR, porque você passa a ter novas conversas, novos clientes, aquece o mercado, de fato. Do lado do usuário, realmente não foi tão significante. O que eu tenho acompanhado é as pessoas que compraram Apple, o Vision Pro, usaram por algum tempo e agora já está num canto. Como muitos dos óculos também acaba acontecendo se você não conhece muitas experiências ou não é um jogador. Então, é uma pena. Agora, a Inclusive eu tenho um Samsung amigo vai que ele... lançar um deles, né? Ah, desculpa, pode ir, pode concluir. Só vou fechar com a Samsung, junto com a Google, vão lançar agora o óculos deles, que é a mesma abordagem da Apple Vision Pro. Você olha assim, tipo, é exatamente a mesma aparência, só que o grande diferencial eles estão rodando o Android XR como a plataforma, né, como o sistema operacional. E isso daí é fantástico, porque a premissa de usar o Android XR nesse óculos é que todos os aplicativos que já existem no Android vão poder usar nesse óculos. O que permite assim uma transição de quem usa celular e tal para esse óculos ser muito mais fluida. Então a pessoa não tem que ficar usando só aplicativos desenvolvidos para XR. Ela vai conseguir usar qualquer aplicativo que ela já usa, já conhece. Então, para esse óculos de fato se tornar uma ferramenta de trabalho, o potencial é grande. Eles apresentaram. E aí, de novo, volto para a apresentação dos vídeos, né? A demo que eles fizeram com alguns os influenciadores, eles já colocaram assim, exemplos que realmente convencem ou atraem as pessoas de querer usar. O Google Maps, ele não é simplesmente um mapa em 2D que você vê. Você tem a chance de ser levado ao local, conhecer aquele lugar de forma imersiva. Então, os exemplos que eles apresentaram nessa demo são super relevantes e fazem sentido na plataforma XR, né, na abordagem imersiva. Não é simplesmente um aplicativo em 2D visto numa tela na sua frente virtual. Enfim, então eu estou otimista mais com esse óculos em sentido de uso. Acho que a usabilidade vai ser mais justificada. Mas agora o restante, conforto, essas coisas assim, é algo a se testar depois do lançamento. Legal. E Eu aí? tenho a sensação. Vai lá, Deise, desculpa. Não, pode falar, Bruno. Eu ia comentar, eu não sei se vocês concordam, eu tenho a sensação que esse mercado ele está ali muito restrito ainda, né, aos early adopters, né, aos entusiastas de tecnologia, principalmente. Só que vai ter algum momento nos próximos anos, ninguém consegue saber exatamente quando, que isso vai se tornar algo popular e talvez seja tão massivo aí quanto uma tecnologia como um celular ou como um computador pessoal. Só que parece que está todo mundo de olho, a Meta, a Apple, a Google, tentando entender ali em qual momento isso vai acontecer, qual vai ser a tecnologia que vai criar esse movimento, vai popularizar essa experiência em realidade virtual e imersiva. E todo mundo está apostando, né? Ainda não se sabe qual vai ser a tecnologia que vai fazer vai fazer com que isso aconteça. Não sei se vocês têm essa percepção também. Acho que é basicamente o que eu comentei, né? Que os jogos são lançados ou desenvolvidos de forma tão rápida que as pessoas não. Que não dá o tempo de massificar, porque sempre tem um novo óculos, aí uma nova empresa e um novo recurso. E é constantemente essas empresas buscando entender o que as pessoas querem ou o que pode realmente massificar. E a aposta, como eu falei, são esses óculos aqui, desse formato, né? Eu não uso um óculos ainda com esses recursos.
Para quem não está assistindo, só escutando, só para perdão. só para deixar claro, um óculos de normal, lente quadrado, de lente normal, como óculos de grau. Isso. O meu ainda não tem câmera, de repente, enfim, a aposta é esse tipo de óculos que todo mundo já conhece e usa. Eu tenho ressalvas, porque, Bruno, você usa óculos, você não está usando agora. Não uso. Eu uso óculos. Desde não usar óculos. Nesse momento não estou usando, mas uso sim. Eu uso o tempo todo, sim, né? E o que acontece? As pessoas que não usam óculos, passar a usar óculos por conta desses recursos, né, tecnológicos, é questionável também. Eu acho que é o tipo de coisa que a pessoa vai usar, vai deixar de lado. Então tem ainda entra na margem de chance de perder, de quebrar, acaba sendo fácil. É muito vantajoso para quem já usa óculos, porque, né, já faz parte da nossa rotina. Resolve. Exato. Eu não ainda acho que é algo que vai se massificar. Ele pode ser leve, simples de usar, mas não necessariamente as pessoas querem ficar colocando isso no rosto o tempo todo para um propósito de ter aquele recurso tecnológico. É difícil. Matrix. Obviamente, a gente entra maior, na Matrix. Vai ter que ter muita coisa acontecendo para realmente justificar as pessoas quererem colocar esse óculos. Então a gente vai ter que ter realidade mista, como eu falei já, que a pessoa vai ver o mundo dela ali físico, e as coisas virtuais compartilhando ali o espaço com ela. Primeiro isso, porque ninguém vai querer ficar isolado, não vendo o que está rolando ao redor. Segundo, tem que ter muito conteúdo significativo. Que realmente. E isso é muito difícil, porque a gente vive num mundo que, apesar dos conteúdos serem relevantes, significativos, acaba tendo que ter uma forma de ganhar dinheiro com aquilo. Então entra propaganda e tudo mais. Então eu fico com muito receio de a gente chegar num momento que a gente tem coisas legais acontecendo, mas também vai ter muita coisa ruim acontecendo, sabe? A gente tá num momento de desinformação, todas essas coisas assim, sabe? Então, tudo que vem pensar conteúdo, hoje tem que ter ressalvas e imaginar as pessoas usando, vivendo esse mundo virtual. Pra mim, tá mais hoje para um pesadelo do que algo que a gente deseja. Então, o óculos em si não é só ele que resolve na parte do hardware. A gente pode chegar a esse ponto que as pessoas querem usar, mas depois tem o conteúdo, que pode ser algo que atrai ou afasta as pessoas, né? Eu fico pensando também na questão do metaverso. Você até já deu aí uma deixa. Porque a gente teve um burburinho aí sobre o metaverso, agora a gente pouco fala sobre o metaverso, eu não sei a que ponto está, né? Eu não estou acompanhando neste momento diretamente o desenvolvimento, a que ponto estamos, mas talvez um óculos como esse que você descreve fosse uma solução aí para que as pessoas passem a ter não só precisar ter conteúdo para consumir, né, no caso da realidade virtual, mas para entrar num mundo paralelo aí, poder se conectar com outras pessoas e poder construir suas próprias histórias, narrativas, storytelling. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho a que pé está esse universo. Na verdade, esses universos, multiversos. Sim, multiversos e não metaverso, talvez. Que é a diferença. O grande problema do que houve com o metaverso é a inconsistência ou a falta de consenso do que é o metaverso. Então, historicamente, assim, né, a gente volta na linha do tempo, Facebook muda para Meta, que foi o que causou tudo isso. E você pode questionar essas razões. Eu parto do princípio que eles estavam querendo fazer um rebranding, fugir daquela já má impressão, já desgastado que o Facebook tinha, e lança uma nova marca que reforça os produtos que eles já estavam investindo há muito tempo. E aí o que acontece? Eu volto de novo que eu me baseio nas apresentações, eu levo elas ao pé da letra ali. Na apresentação da Meta, com o lançamento da marca e não de um produto, eles anunciam que eles estavam em desenvolvimento para um futuro lançamento do que poderia ser o metaverso. Esse foi o discurso deles. Aí o que eu achei muito curioso foi a reação do mercado em relação a isso. E para mim mostra como o mercado, né, essa mão invisível, ela é bem
é um pouco patética em geral. A gente fica esperando até nos mercados, para a área financeira, as expectativas que o mercado tem. E para mim, esse movimento e como o mercado reagiu só mostrou que ele é muito incoerente e sabe-se pouco. Né, o mercado realmente, enfim, é ignorante bastante ao movimento das coisas. Então a Meta anuncia que vai desenvolver, que vai lançar o metaverso. Não é que eles lançaram o metaverso. Primeira coisa. Então a reação do mercado é: tudo agora tem que estar no metaverso, tudo é metaverso e tudo mais. Sendo que nem sabem o que é metaverso, né? Então o grande movimento de mercado é uma empresa como o Facebook, uma Big Tech, mudar o nome para Meta. Então esse movimento que é rápido, é um lançamento que se traduz em um lançamento de um produto, e o mercado começou atrás de lançar produtos, sendo que a Meta mesmo anunciou que ia lançar no futuro. Então o mercado acabou tentando lançar coisas primeiro que a própria Meta tinha anunciado. O que acontece? Há uma bagunça de letrinhas, né, de palavras, que já sempre existiu com a realidade virtual e tal, mas que piora. Lá, nesse mesmo ano do lançamento da Meta e desse anúncio, tudo que a gente já tinha de experiências virtuais, como jogos, Fortnite, qualquer coisa do tipo, jogos multiplayer, se tornou plataformas de metaverso. O que é, obviamente, ao meu ver, assim, no mínimo patético, porque a gente estava apresentando o que era metaverso, uma tecnologia que era ali do início dos anos 2000. Qualquer jogo online era metaverso. Qualquer experiência que você entrava numa sala, que é um ambiente, com uma outra pessoa, você já estava no metaverso. O mercado reagiu dessa forma e entregava experiências assim. E que para mim foi ótimo, como alguém que trabalha no setor XR, porque surgiu muitas demandas com o metaverso e tudo mais. E a gente acaba navegando num mar ali de pessoas, como fala, que não conhecem, né? E que a gente tem constantemente. Eu sempre falo nos meus discursos que quem trabalha no setor XR, eu particularmente trabalho exclusivamente com XR, 60% do meu trabalho é explicar o que é XR, o que é a tecnologia ou com que eu trabalho. O restante é realmente produzir e entregar. Então a gente tem que abraçar ainda mais esse trabalho de explicar, educar nesse momento, né? E a quantidade de serviço que surgiu foi muito grande. Eu parto, assim, você pode escolher uma definição de metaverso, tem a academia que ajuda a resolver isso, né? Eu ainda não tenho, a princípio, uma definição acadêmica, mas eu sigo o conceito de metaverso, que é um momento tecnológico, e não é um produto, uma plataforma. Isso eu não vou lembrar agora quem citou, infelizmente, que é um nome, uma pessoa de fora do país. Já faz muito tempo já que eu estou falando disso, que eu não lembro o nome dele. Mas é um momento tecnológico onde o digital, o virtual, se torna mais relevante do que o físico. Eu achei isso muito significativo, assim, explica muito bem. E eu posso dar alguns exemplos, né, do que isso já está acontecendo. Então, o dinheiro, por exemplo, o físico se tornou muito irrelevante. Tipo, poucas pessoas hoje andam com dinheiro ou usam dinheiro físico para fazer as coisas, né? Então, a gente já faz transações financeiras de forma virtual, digitalizada, de uma forma que a gente aceita, que a gente acredita, né, confia. Outras coisas vão chegar nesse nível, né? Então, interação entre pessoas pode chegar no nível que você acredita, confia e vê que dá certo. Ainda a gente não chegou lá, mas a realidade virtual permite isso. E você pode pensar em outras coisas, né? Tipo, que a gente usa mais realmente o digital e a gente confia mais. E no momento que realmente o digital e o virtual se tornarem mais relevantes que o físico, aí a gente chegou no metaverso. Então você pode traduzir isso como a gente estiver vivendo, por exemplo, num ambiente onde que tem todo esse... pode ser tanto imersivo, você numa plataforma, né, aquela visão de metaverso, que é um ambiente de gente, com coisas acontecendo, eventos, enfim. É como se a gente estivesse vivendo a nossa vida aqui, física, só que naquele ambiente virtual. Isso eventualmente pode acontecer, e quando chegar esse momento, pronto, chegamos no momento metaverso. Porque metaverso,
Para mim, a principal característica dele é a interoperabilidade. Então, interoperabilidade é permitir que diferentes. Vou colocar, você citou multiverso, né? São coisas separadas e não necessariamente conectadas uma à outra. Então, você está numa plataforma ali online, beleza. É como um jogo dos anos 2000. Mas você não tá. Dali você não consegue simplesmente ir para um outro universo. Você tem que fechar o jogo, sair completamente e abrir o outro jogo, que é o outro universo, outras características. No momento que você conseguir sair desse universo e ir para o outro, de forma fluida e que não precise descaracterizar nada, aí eu entendo que é uma característica que representa o que é o metaverso. Então é a interoperabilidade. Então é você simplesmente viver isso. Não é mudar de sala só, mas mudar de plataforma, de universo, enfim. Então hoje a gente está num momento de multiversos que não são interoperáveis, são independentes. E pelo menos eu leio dessa forma. Então o metaverso para mim é uma coisa que só a gente vive. E a gente só vai dar conta que está no metaverso depois que a gente fala, nossa, faz tempo que eu não faço isso fisicamente, porque é tudo virtual. Mas ainda não estamos lá. E o mercado teve essa decepção, né, do que foi metaverso, porque não entregou. De novo, nem a Meta, que mudou o nome, prometeu uma entrega de metaverso, não pelo menos em um ano. Eles falaram, tipo, no futuro. E o mercado leu de forma muito equivocada. E curioso, Alexandre, que a minha visão, tá? A gente a gente parece que não aprende, né? Acho que a humanidade, acho que esse tipo de movimento, ele acontece de tempos em tempos por causa de uma novidade ali, né? Corrida do ouro ali. E me parece que nos últimos anos a gente teve esse movimento acontecendo inúmeras vezes e a gente parece que faz a mesma coisa de novo. Por exemplo, é diferente, a gente sabe que a IA generativa é diferente, que tem um produto, como você falou, já tem um produto, entrega valor. Entretanto, os movimentos de mercado que foram feitos, eles parecem eles são muito parecidos com esses que foram feitos com o metaverso, né? Todo mundo correndo ali para se antecipar, para antes de fato ter uma proposta de valor, as empresas já querendo colocar inteligência artificial em tudo, sabe? Então é meio louco esses movimentos de mercado. O mercado veio na frente do produto. Que é estranho. Eu queria, agora aqui no Setcast, Alexandre, a gente sempre quer saber um pouquinho mais do nosso entrevistado, do nosso convidado. E você falou aí que você é uma pessoa que... vi aqui que você tem uma história, que você foi professor durante muito tempo, aí uma década, você é das letras. Conta um pouquinho aí como é que foi essa tua trajetória até cair aqui nesse universo da realidade virtual. Eu fico bem feliz de falar da minha trajetória, porque é aquela coisa, tipo, o garoto sertãozinho pro mundo, assim, sabe? Então eu fico bem feliz. É Minha o garoto cidade de é Sertãozinho, Sertãozinho de São Paulo. Alô, 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 Sertãozinho. Explica, tem interior sertão de em São SP? Paulo. Não tem sertão aqui, mas tem muito calor. Aqui quem vem pra cá é a primeira coisa que fala, é quente. Então, Sertãozinho do lado de Ribeirão Preto, que é conhecido por ser uma cidade bem quente, cidade de chopp. E Sertãozinho, por que pareça, é uma cidade incrível, apesar do calor. Ela, recentemente, acho que foi a terceira ou quinta cidade com menos homicídios no país, então é relativamente bem segura. Ela, até onde eu lembro, ela é a principal, é a maior produtora de cana-de-açúcar do país ou do mundo, se eu não me engano. Ela é a capital disso aqui no país. Uma coisa que é super surpresa, ela é a capital do hockey do país. Uau! Então eu sou uma das pessoas que abraçou isso, eu ando de patins, é uma parte do meu hobby também. E Sertãozinho, assim, é uma cidade muito rica, muito bem desenvolvida, mas ainda com as raízes de interior de São Paulo, né? Que eu acho que é um pouco infeliz, falta inovação aqui, falta mais ousadia, eu vou colocar dessa forma. É bem conservador e tudo mais. E eu aqui,
eu me sinto um peixe fora d'água, querendo ou não, né? Então, provavelmente eu sou a única empresa, a única pessoa que atua em XR, aqui em Sertãozinho, poucas aqui da região de Ribeirão Preto, inclusive. Minha atuação principal é São Paulo e Rio, com a minha empresa, mas eu não fiz questão de ficar aqui, porque eu aprendi a fazer. A pandemia ajudou muito nisso, né? De gerenciar minha empresa e as minhas ações de forma remota. Agora eu tenho equipes em diferentes estados no país. Só no estado de São Paulo eu tenho quase 50 pessoas que trabalham para mim nas minhas apresentações. São pessoas que eu sempre concentro o trabalho com elas, são todos bem treinados e tudo mais. Mas eu tenho equipe em Brasília, eu tenho equipe no Sul. Esse final de semana, por exemplo, eu tenho uma equipe de 15 pessoas de Florianópolis atuando para mim, no Rio. Enfim. Então eu tô no Brasil, eu tô no mundo, mas de sertãozinho. E minha história eu sou formado em letras, então não tenho nada. Em termos de formação, não é algo ligado à tecnologia. Fiz letras simplesmente porque eu era alguém que tinha feito um curso de inglês e que consegui uma oportunidade numa escola aqui. E comecei a lecionar inglês nessa escola, isso lá com meus 17 anos, então eu resolvi fazer letras. Foi bem dessa forma, para dar a base mais segura no meu trabalho. Só que aí eu consegui me destacar bastante como professor. Logo depois eu mudei de escola e já me tornei coordenador da escola. Isso com 20 e poucos anos, eu era coordenador e os outros professores todos mais velhos, assim, eu era bem entusiasta. Eu já tinha essa coisa meio empreendedora, sabe? Eu como coordenador queria fazer transformações na escola e eu fiquei nessa escola por 10 anos, pelo menos, que foi em Company. Então foram 13 anos de experiência como professor. E agora minha conexão com a tecnologia é basicamente meu hobby. Alguém, como muitos outros, teve acesso ao computador lá por volta dos 10 anos, sei lá, aquele quadrado amarelo, assim, né, que era com a rede de escada e tudo mais, e que já jogava muito. Eu comecei com Atari desde pequeno e parei ali no PlayStation 1 com o Mega Drive e depois fui para PC. O resto da minha vida foi jogar PC, então eu me tornei um jogador muito entusiasta. Então eu era muito conectado com tecnologia. Em 2012, enquanto eu já era professor, lecionando, teve o lançamento da Oculus Rift com o Palmer Luckey. E quando eu vi esse lançamento, as pessoas que davam suporte a esse produto eram todas ligadas a jogos. Então, um deles é o dono da Steam. Eu sempre esqueço o nome dele, mas assim, uma vez que você olha para ele, ele é uma figura que representa, né, os jogadores, assim, a comunidade de game. E quando eu vi aquilo, mostrou toda a seriedade daquele produto. Então eu fiquei acompanhando de forma muito entusiasta, né, o Oculus. E alguém que já sonhava com algo mais imersivo, mais ativo, e não só dependendo de teclado, e mouse e o monitor. Então, a partir daquele momento, eu comecei a acompanhar as notícias e por incrível que pareça, tinha o quê? Uma ou duas notícias por ano naquela época. Era muito pouco. E eu fui acompanhando. Fui acompanhando. Em 2014, eu passei a entrar em comunidades no Facebook. Coisa que eu não fazia normalmente. Eu não atuava, né, com o Facebook. Não usava essa plataforma direito. Mas eu entrei nos grupos para buscar mais informação do que estava rolando de realidade virtual. E aí me deparei com o fato de que eu tinha mais artigos, mais informação do que eram compartilhados no grupo ali. Tava tudo meio parado. Aí eu, da minha forma meio tímida, falei, acho que eu vou postar, né? Porque eu não gostava de expor assim muito nas redes sociais. Mas eu fiz uma postagem, aí teve as curtidas, que você começa a ter um pouco mais de entusiasmo, se sentir mais confiante. E eu fui testando, aí chegou o ponto de que eu era o principal que alimentava, né, a comunidade com notícias que eu lia, que eu achava que era relevante, até que eu me tornei uma influência ali na comunidade. Isso sem não usava a palavra influenciador na época, porque as pessoas, e eu tomei como regra, inclusive, nessas comunidades, que eu não ia adicionar ninguém das comunidades ali. Eu, eu ia focar no meu trabalho de compartilhar, interagir com o público, e como resposta ao meu trabalho, as pessoas iam se conectar comigo. Então eu só ia acompanhando quantas pessoas se conectavam comigo.
E foi incrível isso, porque o número de pessoas que começou a entrar em contato foi absurdo. E aí em 2015 eu me tornei administrador de uma dessas comunidades. E aí eu falei, vou parar de postar em tudo que essas comunidades, vou focar só em uma, que era essa daí que eu virei administrador. Ela era a terceira comunidade do Facebook na época, de XR, né? Em número de membros. E aí com o meu foco e minha administração, ela se tornou a maior comunidade do Facebook, de XR, em alguns meses, uns 2, 3 meses, com mais de 6 mil pessoas. E aí, no ano seguinte, ela já virou, em 2016, a comunidade que chegou a 10 mil membros, a primeira do Facebook. E ali, pronto, eu virei uma referência da comunidade XR global, pessoas de todo mundo me adicionando, e aí foi onde que a Oculus entrou em contato comigo, a HTC, os presidentes, vice-presidentes, tudo conectados comigo. Palmer Luck fala comigo, ele entrou em contato comigo, tenho ele como contato também. Enfim, todas as figuras, eu falei, olha, minha carreira de professor já está com os dias contados, porque alguma coisa vai acontecer. Eu estava na expectativa de ser contratado por alguma empresa. A HTC pediu meu currículo na época, o vice-presidente ele pediu pessoalmente para mim. Então eu já estava com expectativa de que alguma coisa ia acontecer. Em 2016, eu já tive a ideia de lançar minha empresa, a BRXP, que a princípio era para ser um centro de entretenimento, igual a Lan House, que é um lugar que eu convivia por muitas horas. Então eu queria criar uma Lan House de VR, que fazia todo sentido, que foi o problema que você trouxe, Daisy, que os óculos são caros, é pouco acesso. Então a Lan House é uma forma de criar acesso a isso. Como foi com os computadores. As pessoas não tinham como ter em casa indo pelo valor, tem que pagar, comprar o computador, pagar a internet, então iam para a Lan House. A mesma coisa eu quis seguir com os óculos. Eu cheguei a montar um projeto e tudo mais. E no início de 2016 começou a minha carreira, que era muito maior do que isso. Eu fui convidado para participar como júri do primeiro festival de XR, que é o World XR Forum, na Suíça. Então foi meu primeiro convite e eu já fui como júri. Então uma pessoa do Brasil indo para lá. E já vinha e era legal que a galera que viu que eu estava indo para lá formou um grupo que é tipo o administrador da Virtual Reality, que é o grupo do qual eu sou administrador, tá vindo pra cá, tinha toda essa expectativa. Então eu fui muito bem recebido, eu era Legal. maior do que eu esperava, assim, né? E dali foi uma bola de neve. Então, o De evento na sertãozinho Suíça, pro no mundo. mesmo sertãozinho pro mundo. No mesmo ano eu montei um projeto na China, e uma dessas pessoas que estavam nesse projeto comigo eram só 6 pessoas. Uma delas é o Michel Reilac. Michel Reilac hoje é o diretor, o cabeça da Bienal de Veneza de XR. Ele que é o responsável pela Bienal. E ele era o chairman do World XR Forum em 2016, onde eu era júri. Então eu fiz um projeto com ele na China, no mesmo ano. E aí eu fui de novo para a Suíça no ano seguinte, como convidado. Eu fui para a Holanda como convidado na VR Days. Eu fui de novo para a Suíça em 2017, 2018. Eu fui como representante do Brasil, como um embaixador. E aí em 2018, que foi um ano muito significativo para mim, eu fui convidado pela Oculus para visitar o Oculus Connect, que é o evento deles anual de lançamento de produtos XR. E além do evento em si, eu fui convidado também para participar de um encontro privado no departamento da Facebook Spaces, que é o embrião do que eles consideram metaverso hoje. Que nada mais é a visão deles de social VR, que é toda a premissa, né? Era basicamente trazer o Facebook para um lado imersivo. Então, o Facebook Spaces, na época, você ia numa sala que tinha uma foto 360, então você se sentia lá, né? Tipo, tô em Paris. E você tinha os avatares já, flutuando e tirando selfie. Isso lá em 2018. Então eu conheci a equipe da Facebook Spaces. Eu, basicamente tive uma conversa com eles, eu fui entrevistado, eles buscaram informações do que eu enxergava ser significativo, o que eu considerava ser imersivo, coisas assim para melhorar o produto deles, né? Então eu tive esse reconhecimento pelo Facebook na época, pela Oculus, e então foi bem significativo, e depois daí, ao mesmo tempo, atuando no Brasil com Animamundi, com outros eventos que basicamente essa mesma premissa de trazer experiência de qualidade para o país e dar acesso a essa tecnologia. Essa é a grande frente que eu faço desde o início, que é o termo que a gente usa de evangelizar
e é o que a Verse é hoje, e agora com uma possibilidade de fazer para grande público, né? E logo após ali, 2018, né, 2019, você já mencionou rapidamente aqui, a gente fez o Rock in Rio, você também fez a Game XP aqui com o pessoal, com outro time aqui da Globo, e realmente foi uma experiência bem interessante, assim, de mostrar para um grande público, um público que talvez não tivesse contato ali no dia a dia com óculos de realidade aumentada, principalmente do Rock in Rio, né? Do Game XP, eu acredito que sim, mas do Rock in Rio é um público diverso, e eles terem essa experiência ali num produto que não era um game, era um show de música, né? Bom, isso aponta um pouco acho que o caminho, né, que é tornar essa experiência cada vez mais democrática para várias pessoas de todos os tipos, né? Bom, Alexandre, o papo foi ótimo. Você realmente tem uma visão muito, acho que muito pé no chão, assim, de como que está o setor e das tecnologias. E a gente tem um quadro tradicional aqui no fim do nosso podcast, que é pedir uma sugestão de livro, música, podcast, game, filme, sobre o assunto sobre o qual falamos nesse episódio. Aí eu queria te convidar aí para brindar nossa audiência aí com alguma sugestão. Pode ser sobre outra Maravilha. coisa também, tá? Se você não lembrar de nada. Exatamente, é verdade, esqueci de falar isso. Eu tô mergulhado em filmes e séries atualmente, né? Então eu vou recomendar mais séries e um filme em particular que foi o Player One, Ready Player One, seu jogador número 1 em português. Inclusive foi lançado no meu aniversário, eu fiquei no Brasil, né? Fiquei mal feliz com isso. E é o filme que basicamente mostra o que seria um metaverso. Como seria esse universo nosso com realidade virtual sendo a principal plataforma de interação, de trabalho, enfim. Ali meio que traduz muito bem visualmente isso. Algumas séries recentes que você pode muito pensar que, de certa forma, fala sobre realidade virtual. Tem o Severance, que é a ruptura, querendo ou não, não é algo que você vê assim tão tecnológico, tá mais social, eu diria, mas querendo ou não, você se desconecta do seu universo e vive outro, que quem assistiu, ele basicamente entra na empresa onde ele trabalha e ali ele é uma outra pessoa, basicamente. Então você é um outro personagem e tem essa batalha em conectar os dois universos, né, o mundo real dele com o que seria virtual. É uma forma de leitura, tá? Não é assim que a série se apresenta, mas tudo que eu leio as coisas um pouco da premissa de XR. Eu, tenho que, eu tinha que estar melhor preparado pra isso. Tô buscando as tá séries ótimo. que eu tenho assistido. Tá ótimo, tá ótimo. Tá Beleza. ótimo, tá ótimo. Estamos satisfeitos. E é isso, Perfeito. né, Bruno? A gente tá concluindo aí mais um episódio do Setcast e né, com um convidado muito especial, alto nível, um bate-papo muito bacana. Acho que a gente ficou aqui preso a cada coisa, a cada história que você contava. E muito legal saber que a gente tem uma super liderança aqui no Brasil, um grande influenciador e pesquisador e liderança aí na área da realidade virtual, das realidades virtuais, na verdade, as X-Realities, que são tantas realidades. E aí é isso, a gente queria dizer que as portas estão sempre abertas para você, Alexandre, e também para a XRBR e também para pessoas bacanas que você possa nos indicar. A casa está aberta, é sempre o nosso convidado especial e queria agradecer a tua presença. Eu agradeço muito o convite e deixo só como um recado final que XR é um setor que permite a entrada de pessoas assim com pouca, nenhuma, muita experiência em diversos outros setores. Eu, como de letras, consegui achar o meu meio de mercado e, de novo, é algo novo ainda, sempre já falar, é um setor novo e que está sempre de portas abertas, trazer novas pessoas criativas, pessoas que podem trazer novas soluções
Então, se você estiver travado no seu meio, de repente XR é onde que você pode se encontrar. Então, seja bem-vindo. E obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso, Alexandre. Bom, Bruno, me Prazer foi despeço nosso. de você. Obrigada aí pela parceria, mais um. Mais um, né? Vamos lá. Obrigado, Deise. É isso aí. E agradeço muito a você que esteve conosco até aqui, assistindo ou simplesmente ouvindo o nosso setcast. Só lembrando que hoje o setcast foi gravado nos estúdios da Vem TV. Hoje sempre com produção da Letícia Meneguin, coordenação da Luana Bravo e do Tito Liberato. Direção de imagem é do Giovanni Fernandes e do Vladimir Silva. A direção executiva é do Igor Moraes e a apresentação é do Bruno Martins e eu, Deise Feitosa. Muito obrigada por mais um dia, muito obrigada pela sua audiência e continue conosco, porque muitos programas bacanas virão. Um grande abraço.